Olá, boa noite. Esses são os destaques do Redação TVE desta quinta-feira, 28 de novembro. Universidade Federal do Rio Grande do Sul comemora 90 anos com anúncio de estratégia para enfrentamento às mudanças climáticas. No Novembro Azul, uma conversa com o médico gaúcho que desenvolveu vacina contra o câncer de próstata. Uma análise do impacto das medidas de ajuste fiscal anunciadas pelo governo federal. E ainda, Sojipa presta homenagem a atletas que participaram das Olimpíadas de Paris. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul completou hoje 90 anos. E para marcar a data, a reitoria divulgou uma proposta de estratégia de enfrentamento das emergências climáticas e ambientais no estado. Um dos objetivos é a criação de um centro de gestão, junto com pesquisadores de outras instituições de ensino superior, para entregar um novo sistema de alertas. A primeira iniciativa já foi enviada para a avaliação do Conselho Universitário. É a criação de uma Secretaria Especial de Emergência Climática. A ideia partiu de um seminário que reuniu mais de 200 pesquisadores de diferentes áreas que trabalham o tema na URGS. Um dos objetivos é buscar a articulação com outras universidades. Então é uma questão global, ela é uma questão planetária e a articulação com essa rede de outras universidades, institutos federais, né, que também têm equipamentos, expertise, conhecimento, né, e bons projetos para se articular em torno dessa questão, porque ela é uma questão que do ponto de vista até territorial, ela precisa dessa abrangência para além da abrangência científica, digamos assim. Né? Se dentro da URGS já temos uma surpresa sobre quem faz o quê, imagina em todo o estado do Rio Grande do Sul. Então esse primeiro momento de colocar as pessoas juntas, trabalhando juntas, já vai ser uma grande revolução. Mas isso também significa que eu vou trazer as pessoas que sabem como educar para trabalhar projetos de educação climática e ambiental para gestores, para defesa civil, para as nossas crianças, gente. Inclusive internamente. Vamos ampliar a formação sobre clima e meio ambiente em todas as formações, em todas as universidades gaúchas. A partir das enchentes de maio e das evidências de que os fenômenos extremos estão mais frequentes, a estratégia prevê um segundo passo para fornecer o monitoramento e alertas para todas as regiões gaúchas. Serão necessários 45 milhões de reais para criar um centro de gestão, com estações e equipamentos para acompanhar, por exemplo, o aquecimento do oceano e a velocidade dos ventos no Rio Grande do Sul. Para a gente ter uma informação em tempo, em espaço melhor sobre as emergências climáticas, eu vou precisar mudar o nosso sistema de monitoramento com mais estações, com mais ações. E isso requer recursos, por isso que a gente está propondo um centro de gestão de riscos climáticos e ambientais. E emendas parlamentares por quê? Porque são o recurso mais rápido. Vamos buscar outras fontes? Sim, vamos buscar recursos do governo federal, mas já alerto que esses serão mais difíceis, porque o FNDCT é o único grande recurso disponível no momento. Existe o grande dinheiro para a grande consolidação de dados, de banco de dados e de pessoas, mas nós já vamos, através da secretaria, começar a trabalhar. Se a gente não tiver uma universidade que mude a vida das pessoas, se a gente não tiver uma universidade que esteja atenta e trabalhando para ajudar na solução dos grandes temas do nosso tempo, essa universidade pública não faz sentido. E é esse cuidado, esse zelo que a gente tem na nova administração e é isso que a gente quer comemorar, celebrar e comunicar para a sociedade gaúcha nesse dia tão importante para a gente de 90 anos de aniversário. E agora vamos fazer uma análise dos impactos das medidas de ajuste fiscal anunciadas pelo governo federal. O pacote, que ainda será apreciado pelo Congresso, prevê limites ao aumento do salário mínimo e muda as regras de acesso ao abono salarial, mas também isenta do imposto de renda quem ganha até R$ 5 mil por mês. Nós vamos conversar sobre o assunto com o professor da Faculdade de Ciências Econômicas da URGS, Maurício Vaz. Boa noite, Maurício, seja muito bem-vindo. Tudo bem? Maurício, eu gostaria que você começasse explicando quais os objetivos, né, desse pacote anunciado ontem pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Então, o objetivo principal é enquadrar os gastos no novo arcabouço fiscal. Né? Então, a gente tinha o teto dos gastos, que limitava
os gastos apenas a conversão da inflação, e o novo arcabouço fiscal ele permite que cresça entre 0,6% e 2,5% em termos reais, né? Então, além da inflação, mais essa banda de 0,6% a 2,5%. E acontece que alguns gastos estavam ultrapassando esses 2,5% de crescimento. E estavam concentrados basicamente no salário mínimo, que ele cresce de acordo com a inflação mais a média de crescimento dos últimos 2 anos, e tinha expectativa de um crescimento em torno de 2,5%, 2%. Só que o crescimento ele está acima do esperado, né? Está ficando em torno de 3%. Esse ano já a previsão que vai ultrapassar os 3%, chegando próximo na casa de 13,5%, fazendo com que o salário mínimo suba acima desses 2,5%. Então, o salário mínimo impacta bastante na Previdência, e a Previdência, por sua vez, ela responde a basicamente 50% das despesas primárias do governo. Então, você tem um impacto importante de uma despesa que estava acima do teto desse novo arcabouço de 2,5% e acabava restringindo as demais despesas, né? E, por outro lado, também o BPC, né, ele estava também tendo um crescimento muito acima do restante, e parece que tem alguns problemas, inclusive relacionados a questões de fraudes e aumento substancial em um certo tipo de benefício. Então, a proposta é fazer um pente fino, um recadastramento, e isso vai também impactar bastante em termos de gastos, né? E essas são as 2 principais medidas, né? Tem outras também mais pontuais, mas essas 2 são as principais, fazendo com que agora os gastos consigam se enquadrar dentro desse limite de 2,5% do novo arcabouço fiscal. Então, esse foi o principal motivo, né? Além dessa questão do mercado financeiro, né, que estava pressionando bastante para que houvesse essa mudança de gastos, né? Isso de um lado, gastos, e depois teve também aquela do imposto de renda, né? Sim. E na tua avaliação de economista, você acredita que na prática o governo vai conseguir atingir o objetivo de reduzir gastos com esse pacote? Ele vai, né? Porque esses gastos eles são bem calculados, né? E também não é assim, em relação ao orçamento total, não é tão representativo assim, né? Ele tem o seu patamar, mas não é assim tão difícil de ser atingido diante das propostas, né? Então, se tinha uma perspectiva, e por isso que o mercado financeiro não recebeu tão bem, que os cortes fossem mais agressivos, né? Mas eles eram cortes que se impactariam muito na questão social. E o que se fez foi conseguir fazer um certo ajuste, né? Que é bem possível através desses ajustes, né? Que eu comentei, porque agora o salário mínimo ele vai ter o limite de 2,5%, e o BPC, com essas revisões, é previsto uma economia de 30 bilhões, né? Sim. E até agora, os planejamentos que foram feitos de aumentar a receita e fazer os ajustes, eles foram cumpridos, né? Então, acredito que também atinja o objetivo de ficar dentro do novo arcabouço fiscal com essas medidas. Certo. E falando agora das pessoas, né, diretamente beneficiadas ou atingidas com essa isenção do imposto de renda, o que isso impacta, né, na vida dessas pessoas e também na economia de modo geral, essa isenção? É uma isenção bastante agressiva, né, de R$5.000, é uma mudança bem significativa e vai ao encontro da proposta, né, feita pelo governo na campanha. Muitos economistas aqui, eu também enquadro, esses 5 mil talvez tenha sido um patamar um pouco mais alto, assim, que acredito que seja o ideal de isenção, no sentido que, infelizmente, o Brasil, em termos per capita, ainda ele é bastante pobre, assim, né? A gente tem essa visão do Brasil como entre as 10 maiores economias do mundo, mas quando a gente analisa em termos per capita, ela não é tanto, né? Então, a grande parte da população brasileira, ela fica abaixo desses 5 mil, né? E acaba que a população mais pobre mesmo, ela já está sendo beneficiada. Mas, enfim, vai ser favorável para a classe média do país, né? A gente, às vezes, tem a percepção que a classe média é quem recebe R$10.000, né? Mas ali os R$5.000 já está no teto da classe média, já quase a maior parte dos 5%, 7% do Brasil recebe acima de R$5.000, né? Até segundo o cálculo do meu colega, professor Robert Iturrier. E então, assim, ele acaba que é um imposto que ele vai isentar uma grande camada da população. Mas, enfim,
o meu lado que eu acho positivo é que essa redução da isenção, ela vai ser compensada, então não vai ser em termos de déficit, mas ela vai ser compensada com aumento para aqueles que recebem, de fato, um valor muito significativo, que é superior a partir de R$600 mil por ano. Então, a quem recebe acima de 50 mil por mês, então, que aí é uma parte da população bem pequenininha, de fato, né? Então, a parcela pequenininha da população que paga muito pouco imposto, inclusive esse imposto agora que está sendo proposto, né, como disse no começo da reportagem, tem que passar pelo Congresso ainda, né, que vai pagar, então, 10% de imposto. Então, os trabalhadores pagam até 27,5%, e o que está se pedindo para que essas pessoas que têm altíssima renda, que boa parte da renda delas consegue ser isenta de imposto de renda, paguem 10%. Então, não é nada assim de excepcional, na verdade, no meu entendimento ainda é muito pouco, 10%, comparando com o restante da população paga, né? Mas, enfim, é um avanço, dado o histórico que o Brasil apresenta. E é importante para a dinâmica econômica como um todo, que as pessoas com uma renda um pouco mais baixa, elas gastam mais, né? Então, isso tende, essa troca de imposto tende a impulsionar a economia através da demanda. Certo, então, Maurício Vaz, economista, muito obrigado. Obrigada pelas informações. Boa noite. Boa noite, obrigado. E a queda nos preços internacionais dos principais produtos vendidos pelo Estado provocou impacto negativo nas exportações do agronegócio gaúcho. No terceiro trimestre, a retração foi de 1,4%, mesmo com aumento nos embarques de produtos como fumo e do complexo florestal. Mas também contribuíram para o resultado negativo a queda nas vendas de carne, soja e cereais. Ao todo, as exportações do Rio Grande do Sul somaram 4 bilhões e 500 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2024. Os números foram divulgados hoje pelo Departamento de Economia e Estatística da Secretaria de Planejamento. A ponte entre os municípios de Lajeado e Arroio do Meio, no Vale do Taquari, deve ficar pronta até o final de março. A estimativa foi dada hoje após vistoria da empresa gaúcha de rodovias, a EGR, e da Secretaria de Logística e Transportes do Estado. A estrutura fica na RS 030 e é uma importante rota logística entre as duas cidades e também para o desenvolvimento regional. Inicialmente, prevista para ser concluída até dezembro, o prazo foi esticado por 2 fatores: mudanças no projeto inicial, como o aumento de 22 metros de extensão da ponte e o excesso de chuva, que acabou atrasando etapas de trabalho. Nessa semana, começou o aterro de 2 acessos para nivelamento da rodovia com a nova ponte. O investimento é de R$ 22 milhões nos 172 metros de extensão. A ponte entre Arroio do Meio e Lajeado foi destruída pela enchente do rio Taquari no dia 2 de maio. Na época, chegou a ser montada pelo Exército uma passarela flutuante, já que a população dos 2 municípios depende economicamente deste caminho. Em junho, iniciaram as obras no local. Nós vamos agora a um breve intervalo e na volta tem a previsão do tempo e uma conversa com o médico gaúcho que desenvolveu a vacina contra o câncer de próstata. Em Porto Alegre, mais um fim de tarde de céu fechado. Neste momento, no alto do Morro Santa Teresa, temperatura na casa dos 23 graus. Estamos de volta com Redação TVE para lembrar que o câncer de próstata é o segundo tipo de câncer que mais letal para homens acima dos 50 anos no Brasil, apesar de ter altas chances de cura. E neste Novembro Azul, mês mundial dedicado à conscientização e combate à doença, uma vacina brasileira começou a ser testada nos Estados Unidos. O imunizante foi desenvolvido em Porto Alegre pela equipe do médico gaúcho Fernando Kreutz. E é com ele que nós vamos conversar sobre esse novo tratamento. Seja muito bem-vindo, Fernando. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. Doutor Fernando, eu começo lhe perguntando de como é feita essa vacina e de que forma ela age na doença.
O primeiro conceito que é importante da gente entender é que essa é uma vacina que a gente chama de uma vacina terapêutica, né? Diferentemente de uma vacina, tipo uma vacina da gripe, que vai prevenir o desenvolvimento da gripe, nesse caso, o nosso objetivo é prevenir a recorrência da doença, ou seja, prevenir que a doença volte no paciente. Então, ela ativa o sistema imunológico do próprio paciente e o próprio paciente desenvolve, né, através das suas células de defesa, uma imunidade contra aquelas células tumorais que ali estão. O objetivo dessa vacina, então, é usá-la de forma adjuvante, né, em conjunto com a cirurgia, mas com o objetivo primário de impedir que a doença retorne, que é um problema muito importante, né, na grande maioria das neoplasias, na grande maioria dos cânceres. Certo. Então, ela vai ser uma vacina, no caso, para evitar a remissão da doença. Seria isso, doutor? Isso, para evitar que a recidiva da doença, para evitar que a doença retorne no paciente. A pesquisa foi feita aqui no Brasil e os testes estão sendo realizados nos Estados Unidos. Gostaria que o senhor explicasse a quantas anda esse processo. Então, essa é uma tecnologia que foi a descoberta, né? Ela parte do momento inicial onde a gente encontrou algo inesperado no laboratório, né? E daquele algo inesperado surgiu uma descoberta. E a descoberta era uma forma, então, de alterar as células tumorais, fazendo com que elas pudessem ficar mais visíveis ao sistema imunológico. Então, daquele conceito inicial, depois disso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma série de estudos, né, que inicialmente são estudos que a gente chama de pré-clínicos, né? Então, são estudos feitos no laboratório, para que a gente possa demonstrar que essa vacina tem o potencial de efeito, né? E a partir dali, o que a gente faz? A gente, então, começa a executar os estudos clínicos. Esses estudos clínicos, eles passam por fases diferentes. Então, a gente tem a fase 1, né, e a fase 2. A fase 1 é basicamente para a gente determinar se o medicamento ou se a terapia ela apresenta toxicidade, que tipo de toxicidade que existe, e basicamente encontrar a dose ideal para que a gente use essa vacina. Depois, o que a gente faz? No estudo clínico de fase 2, a gente determina, a gente quer ver um efeito, a gente quer ver um efeito clínico dessa vacina. Então, o que nós fizemos? Aqui no Brasil, né, aqui em Porto Alegre, a gente realizou toda essa parte pré-clínica e depois iniciamos estudos clínicos, inicialmente de fase 1 e depois de fase 2. Quando nós terminamos esses estudos aqui no Brasil, e a gente avaliou esses pacientes, alguns desses pacientes até por 10 anos a gente seguiu esses pacientes, buscando justamente a questão da segurança e a questão da eficácia dessa terapia. E aí o que nós fizemos? Nós juntamos todos esses dados, né, compilamos todos esses dados e apresentamos esses dados para o FDA, solicitando ao FDA que nós pudéssemos, então, continuar esse estudo clínico agora nos Estados Unidos, com pacientes americanos, para, então, seguir, né, a aprovação dessa terapia lá nos Estados Unidos. Certo. E se a gente quiser falar em datas e prazos para que essa vacina entre no mercado brasileiro ou mundial, ainda tem um longo caminho a ser trilhado e nós estamos perto disso. Nós não, né? Vocês, pesquisadores. Nós, né? Eu acho que é muito importante a gente ressaltar, né, o fato de que essa tecnologia ela foi desenvolvida aqui no Brasil, né, aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, né, e ela é um marco importante também para a ciência brasileira como um tal, né, porque nós nunca tivemos uma tecnologia, né, que fosse assim, chegasse nesse passo tão longo, né, tão longe já do ponto de vista avançado de desenvolvimento. Nós temos, então, nos Estados Unidos, nós estamos falando agora em meses, né? Nós não estamos falando em vários anos, nós estamos falando em meses, né? Então, o desenho do nosso estudo, né, ele é um desenho que faz com que a gente possa, né, nós já tivemos o primeiro paciente já no estudo, né? Então, o primeiro paciente já foi incluído no estudo nos Estados Unidos, é um paciente da Carolina do Sul, nos Estados Unidos. E esse paciente faz parte, então, de um grupo, que vai ser um grupo de até 230 pacientes, né, que vai ser realizado esse estudo. E esse estudo nos permite que
18 meses a partir deste momento de início do estudo, a gente avalia os dados, avalia os resultados. Se nós conseguirmos replicar os dados que a gente teve aqui no Brasil, né, nós vamos ter a oportunidade de solicitar ao FDA que a gente transforme esse estudo clínico lá nos Estados Unidos num estudo clínico para registro, né? E isso levaria, então, ao registro do produto e a que ele tivesse disponível comercialmente lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, né, a questão regulatória ela é coordenada pela Anvisa, né? A Anvisa tem uma série de novas normativas que são modernas, que são recentes, né? De 2022, 2023 e agora até algumas de 2024, que faz com que este processo de aprovação aqui no Brasil, que é diferente do processo de aprovação nos Estados Unidos, ele possa ser, inclusive, mais rápido. Tá? Então, é algo que nós estamos definindo exatamente a estratégia que nós vamos criar aqui no Brasil para isso, né? Para que a gente possa levar o mais rápido possível essa terapia como uma opção terapêutica que pode impactar não só apenas os pacientes com câncer de próstata, mas também outros pacientes com outros tipos de tumor sólido, que essa tecnologia a gente já tem evidência suficiente de que ela pode sim ser aplicada também em outros tumores. Certo, então, doutor Fernando, muito obrigada pelos esclarecimentos. Estamos aqui na torcida para que essa vacina chegue o quanto antes aqui no Brasil. Muito obrigada. Obrigado pela oportunidade. E chegou a hora da previsão do tempo. A sexta-feira terá ainda muita instabilidade no estado. Confira no mapa. Um sistema de baixa pressão vindo do oeste é determinante para a tendência de precipitações. As pancadas de chuva podem ocorrer em todas as áreas, alternando-se com períodos de sol. O acumulado projetado, no entanto, não causa maiores preocupações. Chega a não mais do que 40 milímetros. As temperaturas ficam entre agradáveis e relativamente altas. Mínima de 21, máxima de 29 graus em Porto Alegre. Variação entre 20 e 26 em Rio Grande. Os termômetros vão dos 22 aos 30 graus em Alegrete. E agora o esporte, com a presença de atletas, técnicos e dirigentes, a Sojipa fez hoje um balanço do ano e homenageou os 6 atletas que estiveram nas Olimpíadas de Paris. Os 6 atletas olímpicos que estiveram em Paris foram homenageados. Almir Júnior, do atletismo, e os judocas Rafael Macedo, Kathleen Quadros, Mayra Guiar, Leonardo Gonçalves e Daniel Carnim. Recentemente, a equipe mista do judô conquistou um título inédito, o Grand Prix Nacional, a mais importante competição interclubes do país. Eu estou aqui na Sojipa já há 9 anos, sempre me ficou assim no coração ali, né, que todas as equipes conseguiam e eu ficava olhando de fora porque a gente viaja muito e a gente não priorizava tanto assim o Grand Prix, porque a gente ficava na Europa competindo. E os outros clubes dão uma priorizada porque também não tem tantos atletas na seleção, não é uma cutucada, mas que a Sojipa tem muitos, né? E aí esse ano a gente deu uma priorizada depois das Olimpíadas e deu tudo certo, né? A Sojipa mantém aquela rotina de vitórias desde Pequim, Londres, Rio, Tóquio e agora em Paris, né? Tendo conquistado 7 medalhas olímpicas, né? Então aquela trajetória de grandes vitórias continua. E foi um ano especial, o Sojipa foi campeão do Grand Prix esse ano, um título inédito. E nós estamos agora hoje fazendo uma prestação de contas com os patrocinadores e projetando o futuro. O futuro é Los Angeles 2028, projeto que contará com mais 5 empresas patrocinadoras. Para a primeira etapa, a estimativa é captar via leis de incentivo 4,5 milhões de reais para 4 modalidades: ginástica artística, judô, tênis de mesa e atletismo. Almir Júnior, que no último ciclo treinou em Portugal, tem uma decisão tomada. Entendi que, sem dúvida, eu tenho mais um ciclo aí de alto desempenho e eu não quero deixar de jogar isso fora, jogar esses 2 anos de trabalho que a gente fez, todo esse esforço e essa paixão aqui, a gente vai para mais um, sem dúvida. Eu ainda quero poder finalizar esse meu legado, essa minha história e poder trazer uma medalha para a Sojipa, a primeira medalha do atletismo.
Eu sei que eu já sou a primeira medalha do atletismo do gaúcho em mundiais, só que eu quero muito poder sair daqui com uma medalha olímpica, ou pelo menos sair com a cabeça tranquila de que eu fiz o meu máximo, de que eu fiz tudo que estava ao meu alcance. O clube soma 7 medalhas olímpicas. O presidente lembrou que, mais do que as conquistas, o trabalho envolve o futuro do esporte. Eu tenho 5.000 crianças que a ideia é formar atletas, sim, mas muito mais formar novos cidadãos melhores, que resolvam, vamos dizer, se não ganhar uma medalha, mas que tenham uma vida melhor dentro das suas comunidades, dentro da sua família. Então, além do atleta e coisa, é formar melhores cidadãos. Esse é um objetivo que a gente tem dentro da Sojipa. Nós encerramos hoje com o compositor e instrumentista James Liberato, que se apresenta daqui a pouco, às 9 da noite, no Espaço 373, aqui em Porto Alegre. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Nós voltamos amanhã, às 6h30. Boa noite.